Alô galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo hoje. Vai ser um vídeo bem da hora, que vai ser um assunto que precisa muito ser falado atualmente, que é o que está acontecendo realmente com o FNAF. Precisamos descobrir isso e nesse vídeo aqui você vai saber realmente o que está acontecendo e o que deve resolver, o que deve parar isso, o que deve transformar o FNAF e deixar ele como antes. Então não sai desse vídeo, beleza? Entendido, copiado, então vamos lá. É o seguinte, todo mundo sabe atualmente que FNAF tá com muito furo de roteiro e também está com muito retcon. Todo mundo sabe que FNAF tá com muito retcon, principalmente atualmente. E não atualmente assim, digamos assim, porque eu acho que desde o começo da era de FNAF sempre teve retcon. E também sempre teve também uns furos de roteiro que deviam ser consertados, mas infelizmente não foram consertados. Então, como vocês sabem, a situação de FNAF tá bem crítica. Crítica mesmo, digamos assim. Porque, olha tanto, sério, muito furo de roteiro que FNAF está tendo atualmente. Mas, pelo menos, alguma coisa boa é que, pelo menos, o filme não tá com tanto furo de roteiro e tanto retcon, eu acho, quanto era antigamente. O filme eu acho que vai ser vai ser a história perfeita, digamos assim, de FNAF, um resumão. Pode ser também, o filme pode ser tipo 2, ou 1, ou até mesmo 3. Falar um resumo dos jogos. Um resumo claramente, sem retcon, sem furo no roteiro, sem nada, entendeu? Então, essa é a única parte boa de FNAF que está atualmente bom. E o seguinte, também falando uma coisa que provavelmente vai ter no próximo vídeo, que é falando sobre a suposta continuação que vai ter do FNAF 2, o filme. E, gente, fiquem atentos, tá? Porque todo dia tem vídeo às 6, ou talvez às 7, tá bom? Porque se não sair das 6, vai sair das 7. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. E por favor, tudo isso por favor, porque realmente minha situação do meu canal tá bem precária, porque eu sou novo aqui, então se você pode me ajudar a fazendo isso e a crescer meu canal cada dia mais, porque sem você eu não sou nada. Então vamos lá. Continuando aqui, então, onde nós estávamos? Continuando aqui, estávamos falando sobre o que exatamente estava falando, sobre o que tá tendo de bom de FNAF atualmente. E isso praticamente é muito bom pra todo mundo, principalmente a franquia. E também uma coisa, porque todo fã de FNAF tá percebendo, principalmente os de longa data, que é realmente essa pergunta, o que tá acontecendo com o FNAF. Poxa, tô vendo todo mundo falando de Pop Playtime, mas não estão falando mais de FNAF. Precisamos saber disso, o porquê, e vamos logo para o que interessa. Precisamos saber primeiro o porquê ninguém está falando de FNAF. Por causa disso. Por causa que a história de FNAF em si tá ficando confusa para as pessoas. E isso é um trabalho, porque antigamente todo mundo sabe que sempre os youtubers antigamente falavam muito sobre a história de FNAF. E sempre essa história não era oficial ou canônica. E a pessoa ficava, o quê? Procurando vídeos e mais vídeos, querendo saber qual é a real história de FNAF. E não mudou nada de antigamente pra hoje. Porque, na verdade, só piorou. Piorou muito. Porque se você for no YouTube pesquisar a história de FNAF, não tem uma história concreta, não tem uma história que leve ao ponto, entende? E é isso que tá dando tanto problema em FNAF hoje em dia. Porque olha a diferença. Todo mundo hoje em dia falando sobre o capítulo 4 de Pop Playtime. Tá falando todo mundo de Pop Playtime. O que vai acontecer no capítulo 5? Ah, Pop Playtime, caraca. É simplesmente vai dar uma surra na franquia FNAF. Vai simplesmente dominar o mundo dos jogos. Todo mundo tá falando isso, cara. Todo mundo. Não desse exato jeito, mas é um exemplo, né? Digamos assim. Porque pensa bem. Poxa, olha como a história de Pop Playtime tá certinha. Não tão certinha, óbvio. Não tão perfeitamente perfeito, mas a história tá se formando. A história tem aquilo ali que é bom e que faz todo sentido. E que, como posso dizer? Como posso dizer no caso? A história vai se completando em poucos. E é isso que as pessoas mais gostam. Porque vê só, seguinte, você gosta de um jogo, mas esse jogo ele é tipo FNAF, digamos assim, cheia de furos no roteiro, cheia de embaralho,
pra lá e pra cá. Eu vou citar um nome aqui como Hello Neighbor. Poxa, Hello Neighbor é massa, mas não vamos falar sobre ele, né? Porque quase ia dizer na história toda pra quem não conhece, mas estamos aqui falando sobre FNAF. Mas enfim, todo mundo conhece Hello Neighbor. Hello Neighbor é tipo FNAF. Não tem uma história concreta. Isso todo mundo sabe. Pra quem já jogou Hello Neighbor, pra quem sabe da história de Hello Neighbor, a história não, né? A realmente história de Hello Neighbor, que ainda não está certamente completa. Mas é tipo isso. Entendeu? Você gosta desse jogo, mas esse jogo ele é muito embaralhado, muito confuso e quase não dá pra decifrar a verdadeira história desse jogo, que é o caso Hello Neighbor, mas não estamos falando dele, estamos falando de FNAF. E é tipo isso, ninguém gosta de um jogo que eu conheço, óbvio, eu acho que ninguém provavelmente não gosta de um jogo que tem uma história muito embaralhada, que tem aquilo, sabe? Tipo, um negócio muito embaralhado, um negócio que não dá pra entender de lá pra cá, entendeu? Como alguns jogos, porque o que importa é o seguinte, porque vê Poppy Playtime, você fala assim, na barra de pesquisa do YouTube, Poppy Playtime, a verdadeira história. Tem lá uma história concreta, uma história completa, uma história boa, pra se entender, digamos assim. Então, tá lá, nas suas mãos, a história de Poppy Playtime, em questão de minutos. Mas vê só, bora pra FNAF. Você vai lá na página de pesquisa do YouTube e coloca lá, FNAF. Aí tem umas cacetadas de vídeo falando, é a história canônica, história daquilo. Principalmente contando com os jogos, as DLCs, os livros e tudo demais. Então, pra você saber da história, pra você entender a história, você não precisa de um vídeo. Não. Você não precisa de vídeo, você precisa de um livro, de uma DLC. Você tem que ver os jogos, tem que jogar os jogos, talvez, quem sabe, pesquisar os resumos do livro, dos jogos e das DLCs. Então, gente, é muita coisa que deve saber da história de FNAF. E eu, como fã de FNAF, eu não deixo, até agora eu não deixo de gostar de FNAF, de amar FNAF, entendeu? Eu sou fã há muito tempo, galera, há muito tempo. Acho que foi uns 7 anos atrás, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas enfim. Mas eu não deixo de gostar de FNAF, porque a FNAF me deu uma certa nostalgia. Ele me dá nostalgia até agora. E também nem é por causa de nostalgia, porque ele fez parte da minha infância. Porque eu sempre buscava alguma coisa de FNAF pra assistir, entendeu? Hora do almoço, hora de dormir, hora de fazer não sei o que, entendeu? Exemplo. E é muito bom isso, cara. FNAF é muito bom pra mim. Eu gosto muito de FNAF. A única coisa que eu não gosto de FNAF é simplesmente o fato de ele não ter uma história concreta, uma história que leve ao ponto. Porque eu só achava, no começo, quando comecei a assistir FNAF, a conhecer FNAF, a história já tava na minha mente. Tava lá. Um homem com a fantasia de um coelho amarelo, sei lá, que matava 5 crianças. E essas crianças entravam nos corpos dos animatronics. E esses animatronics, eles eram um mascote de uma pizzaria que era para entretenimento de pessoas. Então, pra mim, a história já tava na minha cabeça. Mas como eu vejo os livros de DLC, jogos e mais jogos, aí foi embaralhando minha cabeça. Eu não consegui entender a história e até hoje não consigo entender. Mesmo tentando entender, mesmo assistindo vídeos, tendo resumos de livro, porque os livros atualmente eu acho bem caro mesmo, por isso. Eu acho, talvez, não sei, depende da pessoa. Se a pessoa for rica, sei lá, alguma coisa do tipo, mas a pessoa tem que buscar muita coisa mesmo. A pessoa tem que procurar realmente saber, poxa, tipo, vai ver que Poppy Playtime, talvez, espero que não aconteça, vai ver que Poppy Playtime talvez aconteça a mesma coisa de FNAF. Não vai ter uma história concreta. Tipo, sei lá, lançar uma DLC de Poppy Playtime e embaralha tudo, e assim vai. Terrível mesmo. E isso não pode acontecer, principalmente com Poppy Playtime, que é um dos melhores jogos que eu já vi, perdendo para FNAF, né? Poppy Playtime, ele é bom, entendeu? O cara entende a história perfeitamente, o cara entende o real motivo daquilo, o real interesse daquilo, o real entendimento da história, enfim, e etc. Então, agora, para finalizar o vídeo, a resposta que não quer calar. O que está acontecendo com o FNAF? Vou falar aqui agora a resposta concretamente concreta. A franquia de FNAF tem que parar de dar retcon.
que no caso ela parar de mudar a história que já estava escrita originalmente. Tem que parar muito com isso também. FNAF tem que parar de mudar muitas coisas na história, quanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. E também embaralhar histórias, trocando coisas, mudando coisas que eu já tinha falado aqui agorinha. E como eu disse, parar de colocar mais coisas que não vão servir pra nada no futuro. Então, galera, é esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo que estou falando aqui agora na Fire Real, digamos assim. E por favor, gente, inscreve no meu canal para ativar o sininho e receber também todas as notificações do canal, ativando o sininho. E também deixando um like e comentando, por favor. Isso me ajuda muito a crescer cada dia mais. Então, como eu disse, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui!